Oi pessoal, aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês, mas antes eu queria apresentar para vocês a Luna. Oi gente! Essa aqui ó, é a cachorrinha da minha filha, ela ganhou, é uma Yorkshire e é muito fofinha, gente. Diz oi pro pessoal! Oi pessoal, eu sou a Luna! Oi gente, ela é muito fofa. Eu vou botar ela aqui no chão pra gente fazer a resenha. O livro que eu queria conversar com vocês hoje, na verdade, é dois livros. Luna, não late. São dois livros, que é A Imaginação Educada e também A Cultura Importa. São dois livros bem fininhos, tá, gente? Eu li esse daqui em dezembro e esse daqui em janeiro pro Clube do Livro, que eu participo, da Tati. E assim, de certa forma, ele tem alguma coisa, assim, em comum e tal. Então, eu queria fazer um comentário aqui com vocês. Os dois livros, eles são livros de não ficção, tá? E eu vou começar com esse daqui. Esse daqui é desse autor aqui, eu não sei o nome dele, Northrop Frye, acho que se pronuncia o nome do cara. E esse livro aqui é dos anos 60, ele na verdade é uma coletânea, vamos dizer assim, de 5 palestras que ele deu lá nos anos 60, tá? Ó, então, ele é dividido aqui, são 5 capítulos, né? E o que ele vai falar aqui, basicamente, é sobre a importância da literatura, da gente ler livros. E aqui ele tá falando da literatura de livros mesmo de ficção. Ele não vai estar falando aqui da galera que lê livros de não ficção, que lê, sei lá, biografias ou livros técnicos. Então, sei lá, às vezes você tem cara que é, sei lá, médico e lê muito livros sobre medicina, sobre pesquisas, ou o cara que é advogado e lê muitos livros sobre direito e tal. Não, ele não tá falando dessa galera que lê esses livros, assim, que não são ficção, né? Ele tá falando mesmo da galera que lê livro de ficção, história mesmo, história, né? Romance, conto, poesia, a ficção mesmo, tá? E ele vai falar, então, um pouco sobre a importância da ficção para nossa vida, da leitura, né, da literatura para nossa vida, por que ler, por que estudar literatura, como que isso pode ter impacto, assim, na nossa vida mesmo, no cotidiano, da gente abrir a nossa mente, o nosso horizonte para entender mais coisas, né? A questão aqui do título, quando você lê um livro, uma literatura, você imagina o que está sendo escrito ali. Então, por exemplo, você vai ler lá, vamos supor, era uma vez, uma coisa meio infantil, tá, gente? Era uma vez uma menina que morava numa casinha no meio da floresta, era uma casinha pintada de branco, com um telhadinho vermelho, do lado tinha florzinhas e não sei o que, sabe? Então, assim, o livro tá ali te descrevendo, na sua cabeça você já tá criando aquela imagem, você já tá vendo ali uma floresta, com uma casinha de paredes branquinhas, o telhado vermelhinho. O que o livro vai falando, você vai imaginando. Então, o livro descreve, de repente, apareceu um gigante, ele tinha barbas ruiva e vestia uma capa vermelha. Enfim, a literatura, as letras, o texto que está escrito, o texto, né, do livro, você vai lendo aquelas letrinhas ali e você vai imaginando aquela cena vai sendo criada na sua mente. Então, isso, você está educando a sua imaginação, a imaginação educada. Então, a literatura te ajuda a desenvolver a sua imaginação. E aí tem uma série de coisas bem, assim, positivas, né? Ele vai falar aqui um pouquinho sobre a linguagem, né? Ele vai diferenciar a linguagem que a gente fala, vai diferenciar 3 tipos de linguagem, que é a linguagem que a gente fala no dia a dia, no cotidiano, linguagem que a gente fala com os nossos amigos, com a nossa família, etc e tal. Vai diferenciar aquela linguagem mais técnica, que a gente usa, às vezes, para falar no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, um médico, ele tem uma linguagem bem técnica ali de medicina, quando ele tá falando ali, né, com medicina, com pessoas da medicina. Como um médico, quando tá em casa, com os amigos, bebendo uma cervejinha no final de semana, ele não fala daquele jeito que ele fala ali num congresso de medicina, né? É totalmente diferente. E tem a linguagem da literatura, né? Que é a linguagem que a gente vê nos livros e tal. Enfim, é um livro bem interessante, dividido, como eu falei, em 5 partes. Ele vai falar aqui da importância dos clássicos também. E ele sempre, talvez, puxa uma questão, será que existiu um grande livro, ou um livro meio que uma história que meio que deu origem a tudo? Porque todo livro que a gente lê, ficção, né, falando ficção,
a gente consegue ver referências de outras obras. Todo livro, cara, todo livro que você pegar para ler, você vai começar a ler ali, você vai ver que tem alguma referência em outras obras. Então, ele, né, se pergunta, será que existiu uma história primordial, um livro assim que deu origem a tudo? Eu acredito que não, tá, gente? Mas o que ele bota aqui, os dois grandes livros assim que deram origem a muita coisa são a Bíblia e a mitologia grega, né? Os contos gregos ali. E ele até fala que é muito importante você ler, né, essas duas obras, né, a Bíblia e a mitologia. Inclusive, ele diz que as crianças deveriam ser ensinadas isso na escola. E aqui ele não está nem entrando na questão da religiosidade, ele não está falando da leitura da Bíblia como uma religião, mas conhecer as histórias que estão ali, porque elas são a base de muita coisa, de muita coisa. Como eu tô falando, quando você conhece aquilo dali, aquelas histórias, você tá lendo, sei lá, um livro aí de vampiro, de lobisomem, aquele livro de fantasia aí que os adolescentes amam e tal, e você vai ver referência. Isso aqui tem lá também, né, da Bíblia ou da mitologia, você vê referência em tudo. Então, é importante ler esses clássicos ou esses livros tão importantes assim. E, gente, é um livro bem interessante, é uma leitura fácil de se ler, tá? É bem fininho e, como eu falei, foram cinco, como é que eu vou dizer, não entrevistas, enfim, já esqueci o nome, tipo entrevistas que ele deu, né, palestras que ele deu, e daí foram transcritas. Isso aqui é um livro da década de 60, mas tem tanta coisa atual, tanta coisa assim que ele fala mesmo, muitas tiradas, muita coisa interessante. E assim, é um livro bem interessante para quem quer entender um pouco mais sobre literatura, sobre por que ler, por que estudar literatura, enfim. E aí eu queria comentar, gente, aqui tá um calor, eu tô derretendo. Eu queria comentar rapidamente com vocês também sobre esse livro aqui, A Cultura Importa, Fé e Sentimento em um Mundo Sitiado. Esse daqui, ele tem uma pegada um pouco parecida, no sentido de que ele também vai falar da importância, só que aquele ali, ele vai focar na literatura. Então esse daqui vai falar da importância da literatura, como que a literatura pode te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais entendida, uma pessoa que compreende as coisas, que tem assim, sabe, consegue, em questão de interpretação, enfim, como que a literatura pode te ajudar a ser uma pessoa, né, mais culta, mais entendida, mas enfim. Esse daqui, ele vai falar sobre a cultura de uma forma geral. Então, ele não vai ele vai falar também da literatura, mas ele não vai focar somente na literatura. Ele vai falar também das artes plásticas, da música, da pintura, enfim, dos diversos tipos de cultura, tá? Ele não vai focar só na literatura, ele vai focar em arte, em cultura de uma forma mais ampla. Mas é interessante também, e esse cara aqui, o Roger Scruton, ele é um filósofo que eu sei que ele é um pouquinho controverso, porque ele é um filósofo, assim, mais conservador. E ele tem aqui, algumas pessoas podem não curtir muito, porque aqui ele vai falar muito dessa cultura, focando no que a gente chama de alta cultura, tá? Que é aquela cultura europeia. Então, muita gente torce um pouquinho o nariz, porque é aquela cultura de homem branco rico da Europa, tá? Então, não é uma cultura aí de minorias e tal. Enfim, ele vai focar muito nessa alta cultura. Até, por exemplo, na questão da música, que é um capítulo muito legal, ele tá focando aqui muito em música clássica, ou uma música, não necessariamente somente a clássica, mas assim, uma música mais, né, erudita, talvez, e tal. Ele tá, de certa forma, criticando aqui um pouco alguns estilos musicais, que se a gente for trazer para nossa realidade, por exemplo, funk, ele estaria, né, não é esse tipo de música que ele está falando de uma música que te eleva, de uma música, enfim, mais cultural, e que aí algumas pessoas podem achar é preconceito, ou muito elitista, é uma coisa muito elitista, muito cultura elitista. Mas não é, gente. Ele vai falar aqui, na verdade, sobre a importância dessa cultura que muitos acham que é elitista, mas que fazem parte da nossa formação, tá? Então, desde lá do Renascimento, com aquela galera lá, né, os grandes músicos, Beethoven, Mozart, lá na pintura, Michelangelo, Leonardo da Vinci, sabe? São todos esses caras, assim, que fizeram essa cultura que hoje é chamada de alta cultura, mas que são parte da nossa formação e que a gente não deveria perder isso. Ele também faz uma crítica aqui ao multiculturalismo, que seria essa mistura de culturas muito grande que estaria acontecendo ali na Europa. Esse livro, eu esqueci, ele não é recente, não, ele é também de alguns anos atrás, sei lá,
60, 70, ai, não vou lembrar agora aqui, enfim. Mas ele fala coisas que hoje em dia tá muito mais em evidência, tá? Por exemplo, ele vai fazer uma certa crítica aqui a questão como é que eu vou dizer? Da galera mais do Oriente ali, as culturas muçulmanas ou como é que é? Enfim, a galera do Oriente ali, das Arábias e tal, mas muçulmanas e islâmicas, na verdade, na Europa, que estariam fazendo com que a cultura europeia estivesse se perdendo, né, com essa galera indo pra lá. Então ele é contra esse multiculturalismo, tá? Essa mistura de culturas. Porque ele acha que é uma coisa que, realmente, se você parar pra pensar, a gente que somos da cultura ocidental, né, então ele tá falando aqui da Europa, dos Estados Unidos, e a gente pode até colocar o Brasil aí no meio também, a gente tem uma nossa cultura, mas quando a gente vai para outro país, por exemplo, imagina que você vai morar em um outro país completamente diferente do Brasil, sei lá, você vai pra China, você vai morar no Japão, na Rússia, sei lá, um país assim, ou até mesmo na Europa, enfim. Aí você tá lá morando há 15 anos, você tá 15 anos morando lá. Você já aderiu à cultura daquele lugar, você já tá se vestindo como aquelas pessoas se vestem, você já tá comemorando as festas típicas dali, você já tá comendo a comida típica da região. Você, depois de passar muito tempo, você tá 15 anos morando em outro país, você já meio que perdeu um pouco da sua cultura, da sua pátria, e já tá muito ligado, muito misturado, muito naquela cultura daquele lugar que você tá vivendo. Mas isso não acontece com os orientais, né? Quando você vai ver essas culturas islâmicas, até a China e tal, eles não costumam... Então, assim, você tem essa galera que às vezes vai morar, sei lá, na Europa, vai morar nos Estados Unidos, eles estão 15 anos morando lá, 20 anos morando lá, mas eles não abandonaram a cultura deles, eles ainda têm aquela cultura, o jeito de se vestir, às vezes eles ainda comemoram aquelas festas ou aquelas datas da cultura deles, a comida eles ainda fazem, eles ainda têm a religião deles, as crenças deles, eles são uma cultura que eles não, mesmo eles mudando de país, estando morando em outro país já há muito tempo, eles não abandonam a sua raiz, a sua cultura da onde eles vieram, sabe? E acaba que, como tem muita dessa galera indo pra Europa, né, os imigrantes e tal, acaba que essa cultura deles tá meio que tomando conta da Europa. E ele acha que a cultura da Europa tá meio que se perdendo, né, com essas novas culturas surgindo. Enfim, eu sei que esse é um ponto um pouco polêmico, porque muitas pessoas vão achar que é meio que preconceito, ou achar que porque uma cultura europeia é melhor do que as outras, mas enfim, de qualquer forma, vale a pena a leitura. Eu achei interessante, ele fala muito sobre a questão mesmo da cultura, né, educação das crianças, como eu falei, tem um capítulo muito legal sobre música, que eu achei muito legal. Enfim, vale a pena então você conferir. Então, queria dar essa dica pra vocês, desses 2 livrinhos aí, que eu li nesse final de ano passado e início desse ano de agora. Então, eu vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima.